para mais uma aula ainda falando sobre os conceitos básicos de microinformática e ainda falando sobre os dispositivos de armazenamento de dados, como o caso do Zip Drive. O Zip Drive, assim como os disquetes e os próprios discos rígidos que nós visualizamos na aula anterior, o tal disco de zip também é um dispositivo de armazenamento magnético, porque para realizar a gravação nesses discos de zip é necessário um processo magnético, assim como no disco rígido e também nos disquetes. Ele também é um dispositivo de armazenamento removível, porque eu posso remover o disco de zip do aparelho, que é o Zip Drive, e colocar num outro aparelho. Então, é magnético? É. É removível? É. Bem parecido com o disquete até agora. Até o tamanho dele é de 3,5 polegadas. É um pouquinho mais espesso, é verdade, mas também tem tamanho de 3,5 polegadas, muito parecido com a ideia do disquete. Mas a grande diferença dos discos de zip é que eles apresentam uma capacidade de armazenamento maior. Eles também estão caindo em desuso, porque surgiram outros dispositivos, principalmente pendrive, que acaba substituindo esses discos de zip. Mas ainda tem que estudar para a prova. Os discos de zip, então, também possuem um processo de armazenamento magnético, também são considerados periféricos de entrada e saída. A grande diferença está na capacidade de armazenamento de dados se comparado ao disquete tradicional. Olha só, eles chegavam a 100, 250, 750 megabytes, enquanto o disquete tradicional era de 1,44 megabytes. Então, de fato, os discos de zip possuem capacidade de armazenamento de dados muito mais alta, muito maior se comparado, como eu disse antes, aos disquetes. Mas também é um processo de armazenamento magnético para esses discos de zip, ok? Bem, vamos falar agora um pouco de unidades ópticas. Quando eu cito unidade óptica, eu posso começar a falar aqui dos discos ópticos, CD, DVD e até discos Blu-ray. Todos esses são exemplos de discos ópticos. Por que isso? Porque para gravar dados em CD, eu preciso de laser, e laser é luz. E quando o processo de gravação se dá com luz, com laser, é dito óptico. Então, para realizar o processo de gravação nesse CD, é preciso emitir feixe de laser, luz. E como para gravar dados com luz o processo é chamado de óptico, então quando nós falamos dos CDs, dos DVDs e até dos discos Blu-ray, nós dizemos que esse de fato é um processo de armazenamento óptico.